Fala, rapaziada, vamos falar aqui hoje de Mateus 4:6. E Jesus foi levado, teve todo o contexto, né, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, depois de 40 dias jejuando. Aí essa passagem de Mateus diz, Mateus 4, para se existe o diabo. Eu acho que era a última tentação antes de diabo ir embora e os anjos alimentar Jesus. Ele disse, se você é filho de Deus, se lance daqui, porque ele dará ordens ao seu filho, aos seus anjos, para que você não tropece. E disse Jesus, não colocar em prova o seu Deus. Porque o que quer dizer com isso, rapaziada? Que eu e você, às vezes, nós está passando por uma dificuldade e nós blasfemamos contra Deus, ou xinga Deus e fala, mano, a culpa é de Deus, que eu não sei o que. E nós não para pensar depois da prova. Nós não para pensar depois da prova. Tipo assim, que nós está passando pela dificuldade e nós começa a desafiar Deus, nós começa a se afastar de Deus, nós começa a sair da igreja por causa das dificuldades, seja porque nós perdemos uma mãe, porque nós perdemos um parente. E em vez de nós olhar para o problema, em vez de nós ficar olhando para o problema, e sim o que vem depois do problema, que é a alegria, nós fica só olhando para o momento, pela dificuldade que nós está passando. E depois disso que Jesus foi tentado, ele mandou o diabo embora, falou pro diabo ir embora, sair de perto dele, e depois veio os anjos para alimentá-lo. Então, rapaziada, vamos olhar como Jesus, e não colocar Deus em prova, e sim ser firme com ele até o final, que depois da nossa morte, que uma hora vai chegar, ou pelo problema que você está passando, em vez de olhar para os seus problemas, e se olhar, depois dessa prova, Jesus vai melhorar a minha vida, Jesus vai me tornar minha fé mais forte. Jesus, isso aqui é porque Jesus está me ensinando a ser como um pequeno Cristo, como diz na palavra, como o apóstolo Paulo sempre fala, e eu sempre vou dizer isso, né? O seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. O que ele quer dizer com isso também? Não é só quando nós está ganhando. Não vai só ganhar, rapaziada. Infelizmente, a vida é assim. Quando estiver nessa terra, vai ter aflições. E sim, rapaziada, vamos parar de, voltando pro versículo, vamos parar de ficar olhando para os nossos problemas e falar, mano, isso aqui, Deus está me aprovando e me firmando a minha fé nele, porque quando chegar o último dia, ele falar, vamos ver o que você fez de bom, de ruim, e falar, pode, como eu terminei a Bíblia ontem, ele diz, 2 anjos pegaram acho que foi com a enxada, não sei o nome do negócio, e ceifaram a terra, os quatro cantos da terra. E quem era bom ia com os anjos, e quem era ruim era jogado no lago de fogo. Então, rapaziada, ele tá provando a nossa fé e firmando o nosso caráter, porque como diz no IV que eu faço, o nosso caráter é transformado todos os dias. O que ele quer dizer com isso? Para quando chegar o último dia, Deus aprovar nós e falar, opa, você foi firme até o final. E sim também, quando nós parar de ficar olhando para o nosso problema e falar, mano, perdi minha mãe, tem uma pessoa no hospital, e isso tudo é para firmar a nossa fé e falar, mano, eu creio em Deus, isso aqui é só um momento, isso aqui é só um vale, mesmo que eu passe pelo vale das sombras, nenhum mal me atingirá. E depois disso vai vir a vitória, porque Deus não dá só um momento difícil, Ele também dá a vitória. Só basta a gente continuar caminhando com Ele. Muitas das vezes, eu e você, rapaziada, sai do caminho de Jesus e de Deus,
Porque nós só olha pros problemas e fala, mano, e nós começa a blasfemar contra Deus, e nós fala, Deus se esqueceu de mim, Deus, parece que Deus não me vê o meu sofrimento. Eu já passei por isso, e nós esquece o que vem depois do sofrimento, que é a vitória. E nós tem que pensar, rapaziada, mano, que Deus tá fazendo nós passar por uma prova, é porque o nosso caráter está sendo transformado por Ele. O nosso caráter está sendo transformado por Ele. Como eu acabei de falar no Instituto de Vencedor que eu faço da igreja. Todo dia o nosso caráter tem que ser transformado. Então, rapaziada, eu e você, se nós estamos passando por uma prova, ou é porque nós é fraco na fé, ou como posso dizer, ou qualquer coisa que nós ganhar, nós já esquece de Deus. Então eu acho que isso tudo é necessário para nós ser firme em Deus, e falar, mano, Deus está comigo, se eu ganhar ou perder, Deus está comigo, ponto final, porque Ele é o pão da vida. Jesus morreu naquela cruz para me dar a vida eterna, e não para me ganhar bem materiais, só para me ganhar bem materiais. E se quando chegar o último dia, eu estiver firme na presença dele, ele falar, você foi meu filho fiel, como Jesus foi batizado. Depois que Jesus foi batizado, Deus veio como espírito, em uma forma de uma pomba, dizendo, esse é meu filho amado, que eu tenho orgulho. Então, rapaziada, será que no último dia eu e você, será que Deus vai olhar para nós e falar, você é meu filho amado, que eu tive orgulho, mesmo que quando caiu, quando passou pela prova, falou, eu creio em Deus, e continuou firme nele, falar, Deus é o meu Pai, e isso não é para minha morte, e sim para me provar e para mostrar que a minha fé é fraca e para me fortalecer cada dia mais. Então, rapaziada, é isso. Se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, deixa o like. Ainda não fiz a tatuagem, certo? Não fiz a tatuagem. Depois desse vídeo, sem ser esse, no outro, eu vou trazer a tatuagem pra vocês, rapaziada. É isso, se inscreva no meu canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. É isso, obrigado, fui!